Quando a gente tem um músculo fraco, uma das condutas mais interessantes vai ser treinar o grupo muscular que você tem fraco 2 vezes por semana. Então esse é o número 7 para a gente ganhar trapézio rápido. Treina os músculos fracos 2 vezes por semana, então trapézio 2 vezes por semana, e o resto treina 1 vez por semana. Assim a gente vai conseguir ter energia e direcionamento recuperativo de aminoácidos para os locais que a gente está exigindo mais. Porque senão se a gente treinar tudo muito intenso, a gente entra no processo de overtraining. Então a gente treina mais intenso algumas regiões. Então, é claro que existem outras estratégias, que são os outros 6 itens que eu vou comentar aqui, mas o item número 7, para você ganhar trapézio rápido, é treine ele 2 vezes por semana e o restante 1 vez por semana. Agora, uma coisa que você pode fazer todos os dias é clicar no gostei e se inscrever aqui no canal. Muito bom, vamos para o nosso número 6. Eu tenho uma dúvida para esse número 6. Ah, que coincidência, justamente a resposta que eu vou te dar. Eu treino o trapézio 2 vezes por semana, mas como é que eu coloco isso aí durante a semana, hein? Porque eu sei que o trapézio, ele funciona ativado também com dorsal. E aí como é que faz? Muito bem, exatamente isso. Como é que a gente divide isso na semana? Primeiro, a gente vai espaçar um pouco. Então, mais ou menos 2 dias de descanso. Então, segundas e quintas, terças e sextas, quartas e sábados. E uma vez da semana você vai colocar com dorsal, porque o trapézio é um músculo das costas. Quando você trabalha dorsal, você já trabalha trapézio, então já aproveita para colocar o estresse nesse dia. E na outra você vai colocar com os deltoides, porque os deltoides também pegam um pouco do trapézio. Então num dia você vai treinar trapézio e dorsal e no outro dia trapézio e ombro. Segundas e quintas, terças e sextas, quartas e sábados. Não é mesmo, Floquinhos? Muito bem, Floquinhos. Mas é o seguinte, o Floquinhos me falou o seguinte: Leandrão, você falou trapézio e dorsal, trapézio e ombro, não é mesmo? Você não se enganou? A gente não faz primeiro os grandes e depois os menores? Então, esse é o nosso item número 6, Floquinhos, que vai ser justamente, antes um beijinho. Ah, que beijo maravilhoso. O cachorro branquinho com uma creatina Creapure da Growth Suplements, que é a melhor creatina do mundo. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, eu vou falar olhando para você. Quando você vai treinar, Floquinhos, quando você vai treinar um músculo fraco, você tem que começar por ele. Por que isso, Leandrão? Porque quando você começa por ele, você tem energia plena e então você vai exigir mais dele. E quando você for na dorsal, você já chega com ele cansado. Por exemplo, no caso da dorsal. E quando você for se exercitar na dorsal, ele vai cansar primeiro. E isso vai exigir muito mais dele. Isso torna o processo muito mais rápido e eficiente. Leandrão, legal, não discordo de nada. Só que você não falou o outro lado. Porque a dorsal não vai cansar tanto, né? O trapézio vai falhar antes e eu não vou crescer tanto a dorsal. É verdade? Exatamente, meu amigo. Mas isso é um preço a se pagar quando você quer focar um músculo fraco. O que você quer focar nessa periodização? Trapézio. Então o que mais importa? Trapézio. Então tudo é em prol do trapézio. Então nesse caso não tem problema nenhum a dorsal ficar um pouquinho de lado, o deltoide ficar um pouquinho de lado, porque você quer focar trapézio. Se você não pegar um período para fazer isso, o seu shape nunca vai se acertar, porque você não está dando importância para os músculos fracos. E dar importância para os fracos é deixar os outros, às vezes, em stand-by, evoluindo um pouquinho menos, porque vocês já perceberam isso, nem tudo que é grande é bonito. Então, quando você tem uma coisa proporcional, aí é legal, aí é show de bola. Então, nesse caso, primeiro trapézio, depois dorsal. Primeiro trapézio e depois deltoides. O nosso número 4 é justamente procurar dar essa prioridade de novo. Como? Usando straps. Então, eu vejo muitos problemas com encolhimentos que são as pessoas que não comportam segurar os halteres. Então, eu já coloquei aqui no canal uma técnica, tá, para melhorar a pegada. Então, sempre que tiver uma dúvida, procura Leandro Twin, como melhorar a pegada, que você vai encontrar esse vídeo meu aqui no canal. Mas, enquanto você não melhora, você vai usar os straps. Por quê? Porque se a sua pegada abrir antes e o seu trapézio não chegar até a falha, você não vai conseguir evoluir. Então, para quem tem a pegada abrindo nos encolhimentos, faça o seguinte. Compre straps, amarre eles bem bonitinho e faça até a falha do trapézio. A pegada se abrir, deixa abrir. Só que, claro, você não vai deixar isso para lá. Ao finalizar esse vídeo, você vai ver um vídeo de melhorando a sua pegada para você ir tratando isso junto, certo? Para que isso não fique para trás. Mas para focar agora mesmo, você pode e deve usar os trapézios se a sua pegada está abrindo. Número 3.
Uma outra dica que vai no mesmo sentido dessa é você começar pelo encolhimento posterior, que já tem a execução correta aqui no canal. O encolhimento posterior, normalmente você costuma utilizar menos carga do que o encolhimento lateral e o anterior. Então, com ele, você vai conseguir usar menos carga e ajudar a sua pegada. Então, você pode usar ele como se fosse uma pré-exaustão. Depois, quando você já tiver com o seu trapézio bem cansado, e você for fazer o encolhimento com halteres, você já vai pegar halteres menores, porque o trapézio já está cansado. E aí a sua pegada não vai abrir. Beleza, então isso você pode usar de forma temporária até você melhorar a sua pegada, caso você não tenha os straps, ou caso você tenha os straps e quer colocar mais um quitute de treino para melhorar essa região. Dica número 2, fazer os encolhimentos sentados. Pessoal, quando a gente vai procurar melhorar o trapézio, a gente quer o quê? A gente quer que a escápula faça uma elevação e uma depressão, ela vai deslizar ali. Se você estiver em pé ou sentado, tanto faz, tranquilo. Então, às vezes os halteres ficam muito grandes, Leandrão, tem que tirar do chão, eu faço muita força, eu já chego ali em cima um pouco ofegante, só para tirar o halter, aí eu deixo em cima do banco, rasgo o banco, o dono da academia fica bravo comigo, ele tá certo. Tranquilo, deixa os halteres do lado do seu banco, senta bonitinho, tá? Pega um do chão, um do outro, vai exercitar um pouquinho dos oblíquos, faz aqui sentadinho até a falha, a pegada abrindo, larga, põe alguma coisa embaixo, põe um step embaixo para ajudar na altura se for o caso, e tranquilo, faça os encolhimentos, os que forem possíveis, sentado. E encolhimento com barra, principalmente o posterior, dá para você fazer sentado dependendo do banco que você usa. Então você pode colocar a barra atravessando embaixo do banco, tirar ela do chão e fazer o movimento. Isso vai depender da altura do seu banco, mas também é possível fazer. E a dica número 1 é não fazer o giro do encolhimento. Por quê? Porque não vai adiantar nada. Na verdade, vai prejudicar. Olha só, quando você faz o giro, você não fez um movimento escapular relevante para o trapézio. Porque eu disse elevação e depressão. Se você faz o giro, você faz um processo razoavelmente isométrico. E isometria não gera hipertrofia em quantidade significativa. E aí limita você de trabalhar com uma carga mais alta, aí sim você vai conseguir evoluir os trapézios. Então, não faça giros de encolhimento. Isso aumenta o risco de lesão, isso não aumenta a destruição benéfica das fibras, bem como atrapalha você manipular uma carga mais alta que vai ser relevante para essa construção. Não faça giros de trapézio. E lembre-se sempre, o que todo fisiculturista faz no seu treino. Cada fisiculturista treina de uma maneira, eu já falei isso aqui no canal. Agora, tem uma coisa que todo fisiculturista faz igual. Treinar até a falha concêntrica. Basicamente, todos os fisiculturistas de ponta treinam até a falha, porque a intensidade é um fator determinante para a resposta. Leandrão, como é que eu treino até a falha? Muito bem, tem um vídeo aqui explicando sobre o treinamento até a falha. Então nós temos alguns tipos de falha, perfeito, e o que você deve seguir em todo o treino é este daqui, ó. Então clica e assista esse vídeo, porque isso é chave de castelo para os seus resultados.